Sabe aqueles livros da Bíblia que muita gente acaba pulando? E se um deles, na verdade, não for só uma lista de nomes e fatos, mas sim um poderoso manifesto de esperança, escrito sob medida para uma comunidade em crise? Pois é, bora mergulhar na história surpreendente por trás dos livros de crônicas. Imagina só a cena. Essa era a grande questão para o povo de Israel. Depois de passar décadas no exílio, longe de casa na Babilônia, eles finalmente recebem a notícia. Podem voltar. Mas, que casa era essa que eles encontraram no retorno? A realidade foi um soco no estômago. A terra estava em ruínas, eles não tinham mais um rei e ainda por cima viviam sob o domínio de uma potência estrangeira, o Império Persa. O resultado foi uma crise de identidade brutal. Quem somos nós agora? Será que o plano de Deus deu errado? É bem no meio dessa angústia toda que surge uma resposta. Um autor anônimo, que a gente hoje chama de cronista, pega para si a tarefa de escrever não apenas mais um livro de história, mas uma narrativa poderosa para responder diretamente a essa crise. O cronista não estava ali só para anotar o que aconteceu de jeito nenhum. Ele estava, na verdade, desenhando um mapa, um roteiro super bem pensado para dar a essa nova geração um novo senso de propósito e uma visão clara de futuro. E a ferramenta que ele usou para isso foi essa ideia genial. Ele basicamente revisitou toda a história de Israel, mas olhando através de uma lente muito específica. O objetivo não era só contar o que aconteceu, mas explicar por que aconteceu e, mais importante, o que aquilo tudo significava para eles, ali, naquele momento. E para a gente entender a genialidade disso, é só comparar Crônicas com os livros de Samuel e Reis que vieram antes. Enquanto Samuel e Reis soam como um grande aviso, sabe, para uma nação que estava indo pro buraco, Crônicas é a pura injeção de ânimo para uma comunidade que precisava se reerguer. O foco muda completamente, sai a falha dos reis, entra a importância do templo e da promessa feita a Davi. Certo, mas por onde se começa a reconstruir a alma de um povo? Pelo alicerce, claro. E o primeiro pilar do projeto do cronista é justamente esse: fazer o povo se lembrar de quem eles eram, fincar de novo as raízes de sua identidade. Vamos ser sinceros, quem nunca teve a tentação de pular aqueles primeiros 9 capítulos cheios de nomes, né? Mas olha só que interessante, para o público original aquelas listas eram tudo. Eram a prova viva de que a história deles não tinha sido apagada. A estratégia do cronista aqui foi brilhante. Primeiro, ele conecta o povo não ao começo de Israel, mas ao começo de tudo, lá em Adão. A mensagem era: ei, a história de vocês faz parte do grande plano desde sempre. Segundo, ele dá um destaque especial para as tribos de Judá, dos reis, e de Levi, dos sacerdotes, firmando quem deveria liderar. E terceiro, ele faz questão de incluir todas as 12 tribos, mantendo acesa a esperança de um Israel unido de novo. Ok, identidade resgatada. E agora? O cronista sabia que um povo não vive só de passado, era preciso inspiração. E assim ele constrói o segundo pilar: apresentar heróis, modelos de liderança para um novo tempo. O cronista, claro, conhecia muito bem as histórias das falhas de Davi, mas ele escolhe não contar. E aí alguém pode pensar: ué, ele está reescrevendo história? Na verdade não, é uma escolha teológica. Ele apresenta um Davi ideal, o grande arquiteto do templo, quase um novo Moisés, para servir de inspiração, o modelo de como a liderança deveria ser. E no coração de tudo isso está a promessa inabalável de Deus a Davi. Mesmo sem um rei sentado no trono naquele momento, a comunidade podia se agarrar a essa certeza: a linhagem de Davi não acabou. E essa ideia se tornou a grande base para a esperança de um Messias. Com a esperança firmada nessa promessa, o cronista então apresenta seu terceiro e talvez mais radical pilar: uma teologia que devolve ao povo controle do seu próprio destino. A mensagem do cronista era muito direta. Cada geração é responsável pelo seu próprio futuro. A lógica é simples: obedeceu a Deus, a bênção vem agora. Desobedeceu, a consequência também vem agora. Pensa no poder que essa ideia deu para aquela comunidade que se sentia impotente. Eles podiam, sim, mudar a sua realidade. E, para provar seu ponto, o cronista não pega leve. Ele usa o exemplo mais extremo que existe: o rei Manassés. Pensa no pior rei que já existiu em Judá. Segundo o livro de Reis, foi a maldade dele que selou o destino da nação para o exílio. Não tinha ninguém pior. Só que aí vem a grande virada. Uma história que a gente só encontra em Crônicas. No cativeiro, esse mesmo Manassés se humilha, ora, se arrepende de verdade. E o mais inacreditável acontece:
Deus não só o perdoa, como restaura o seu trono em Jerusalém. A mensagem disso foi uma verdadeira bomba de esperança. Pensa bem, se o rei, que praticamente causou o exílio, pôde ser perdoado, então a geração que voltou do exílio com certeza também poderia. O recado era claro, não importa o tamanho do erro, o arrependimento genuíno pode sim reverter o desastre. E todos esses pilares, identidade, liderança e o poder do arrependimento, nos levam a um final brilhante e totalmente único do livro. Um final que, na verdade, não é bem um final. O cronista não coloca um ponto final na história, encerrando o assunto. Pelo contrário, ele termina o livro com uma verdadeira rampa de lançamento para o futuro. Essas são as últimas palavras do livro. Elas fazem parte de um decreto do rei persa Ciro, autorizando os judeus a voltar. Mas na mão do cronista, essa frase histórica se transforma num chamado à ação, um convite direto e pessoal para cada um que estava lendo. E é aqui que a gente entende o propósito do livro inteiro. Crônicas olha para o passado, sim, para genealogias, para o templo, para os reis ideais, mas faz isso para dar ao povo as ferramentas e, principalmente, a confiança para se levantar e construir o futuro. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, não é? A história de Crônicas nos mostra como uma comunidade usou sua própria herança, não como uma peça de museu, mas como um manual de instruções para a esperança. E a questão que fica é: quais são os projetos, as histórias do nosso próprio passado que podem nos inspirar hoje a construir um amanhã melhor?